Olá, começando então o dia 3 do Poder do Eu Sou, parte 2, amando a si mesmo. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre esse tema de hoje. Pegue um caderno, pegue um papel, uma caneta e deixa perto de você, se caso vier algum insight, alguma coisa que você queira escrever, né? Então, já deixei com você, pertinho aí, para que você possa parar e anotar o que você precisar. De repente veio uma frase que vai te tocar e que você pode levar para a tua vida, né. Muitas vezes, quando eu assisto alguma coisa, eu leio um livro, tem muita frase que me toca. E aí eu trago aquela frase para minha vida, né, eu caminho com ela, eu uso ela no meu dia a dia, para me lembrar de repente, de algo que eu preciso ser sempre constantemente lembrada. Então, nós aprendemos então qual é a força que nós temos, nós vimos quem nós somos, e por conta de entender quem nós somos e a força que nós carregamos, agora nós vamos precisar ajustar o amor próprio. Por quê? Se existe Deus em cada um de nós, e sem exceção, tá? Então, existe Deus também nos animais, nos minerais, na no reino vegetal também, né, nos vegetais. Ele está em toda a sua criação, certo? Então não existe aí a diferença da gente, se você for olhar da gente para o reino animal. Existe o reino hominal, existe o reino animal, o vegetal, cada um está numa diferente, faixa de consciência, mas nós todos fomos criados pela mesma fonte, né. Então, se você fosse ver, a gente tá todo mundo seria igual ali, né. Claro que a diferença seria só a consciência, cada um o homem tem uma consciência mais, né, ampliada do que um vegetal, do que um animal, né. Então, só queria trazer para vocês que cada um, né, a gente tem Deus dentro da gente, cada um tem Deus dentro da gente. Então, a gente esse negócio a gente se vê agora longe de Deus não cola mais, tá, não cola mais de acordo com o que a gente está aprendendo aqui, porque se ele está dentro da gente, se é aquele fio de Deus que passa, né, por dentro da gente, é ele que nos anima, né, a gente, hã, tem ele a todo momento com a gente. Então, você já parou para pensar que quando você quiser vê-lo, você não precisa mais ficar ali procurando um Deus tão longe, né. Olha no espelho, porque ele está em você, certo. E você já, de repente, até mesmo parou, para pensar que você poderia estar procurando Deus através dos olhos dele? Essa é uma frase que eu vou pedir para você anotar. Porque essa frase me chamou muita atenção quando eu fui fazer um retiro o ano passado. Eh, e você em algum momento parou para pensar que você poderia estar buscando ou procurando Deus através dos olhos dele? Isso é profundo, hein? Isso é profundo. Buscar Deus, tá lá buscando Deus, mas é através dos olhos do próprio olho do Criador? E a gente aconteceu muito isso, né? Quando a gente não estava desperto, quando a gente não entendia quem a gente era, quando a gente simplesmente esqueceu, né, de quem a gente era, a gente estava lá procurando um Deus que estava fora, mas na realidade é um Deus que está dentro, né? Então, você já parou então agora para pensar nos seus momentos de raiva, em que você acaba agredindo você mesmo, ou nos seus momentos de culpa, em que você acaba ofendendo você mesmo, por você não ser isso, por você não ser aquilo, porque você é fracassado, porque você a gente sempre usa alguns termos contra a gente mesmo, né. E você já parou para pensar que enquanto você está fazendo tudo isso, as suas células elas acabam acreditando naquela carga de desamor que você acabou de derramar sobre elas, e elas também entram em estado de desarmonia. Então, o que acontece é que quando você entra na raiva, no ódio, hã, na culpa, né, na falta de perdão, você está derramando para o seu sistema imunológico tudo isso. E aí o que acontece? Seu sistema imunológico baixa.
né, e você abre a porta para doenças. Abre um caminho ali, um lugar que fica um terreno, assim, prontinho para pegar um vírus, pegar qualquer coisa. Tem engraçado que eu fiz um curso uma vez e a moça falava assim: "A pessoa espirrou lá na China, e se você tá muito para baixo, você pega esse resfriado na hora, de tão baixo que você tá". Não exatamente assim, exagerado, mas toda vez que a gente tá derramando na gente um ato de desamor, as nossas células, elas vão abaixar a frequência delas, elas vão ficar baixas, e aí o sistema imunológico cai, né, e faz com que a gente tenha seja suscetível a qualquer tipo de vírus, qualquer coisa negativa que pode atacar a gente, tá. E uma das coisas que então, então deixa eu só antes de eu trazer o exemplo, quando a gente escolhe não se amar, a gente está causando pra gente algo muito ruim, certo? Então, a gente vai precisar ajustar agora esse ato de amor com a gente mesmo, da agora daqui para frente, porque nós temos consciência de que um Deus vivo mora na gente e, eu queria trazer um exemplo do meu filho, que às vezes criança às vezes vê isso em desenho animado, tá? Elas pegam muito isso de desenho animado, hã ou de outras pessoas também fazendo esse tipo de ação, eh, e às vezes eu pego os meus filhos falando alguma coisa, pra eles mesmos. Então eles falam: "Ah, eu não presto mesmo, por isso que tá assim". Ou eles falam: "Ah, eu faço tudo errado mesmo". Ou eles falam, "Eu não sou bom o suficiente". Quando eles falam isso, eu faço eles pararem naquele momento. E eu peço para que eles respirem, primeiramente, dá uma respirada aí, respira fundo, porque é um momento de raiva. Quando você fala alguma coisa negativa para você mesmo, é porque você tá num lugar de raiva, tá? Porque ninguém fala nada negativo se você não estiver na raiva, né? Tá, respira, dá uma centrada e uma focada de novo em você, porque você saiu fora. Quando você começa a ficar bravo, quando você começa a xingar, né, você saiu fora do seu centro, tá. Então respira, respira fundo, aí dá 3 respiradas, respira fundo e volta pro agora, volta no seu foco, certo. E aí eu peço para que eles então, eles possam, hã, perceber a frase que eles colocaram. Então, eu falo então: "Ah, então você não é o bom o suficiente, ou você não presta, você faz realmente tudo errado, todo momento você tá fazendo errado", né. E aquele Deus que mora dentro de você? Será que ele faz tudo errado? Será que tá certo a gente usar esse tipo de palavra que não vem do amor, né, pra gente mesmo? O que essas células estão escutando a todo momento? Estão escutando você, né. Então, elas vão responder exatamente como você pensa, como você está falando. E, então faz sentido a gente pegar e ficar falando todo esse tipo de caca aí, todas essas coisas ruins pra gente mesmo? Colocando aí uma coisa tóxica em cada célula nossa. E o problema é que quanto mais a gente entra nesse lugar de estar sempre falando negativo pra gente mesmo, depois o que acontece é que acaba virando uma crença. Então, quando você estava lá, sei lá, em qual série, e você falava: "Eu não sou bom o suficiente em matemática, eu não sou bom, eu sou ruim, eu sou péssima, tã-nã-nã", e você falou isso por muito tempo. Que você acreditou? Que você não era ruim? Desculpa, que você não era bom. Porque isso depois de você falar tanto, mas falar tanto que você parece uma um disco furado, né, fica falando, repetindo, 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 vira crença. E quando vira crença, um estrago é feito, porque para o resto da tua vida você vai carregar aquilo com você, que você não é bom o suficiente, que você não dá certo em matemática, por exemplo, que você não consegue fazer um cálculo, porque você mesmo que só tá se limitando. E aí, quando a gente se limita, quando a gente não consegue,
criar as coisas boas na nossa vida. Não tem como você criar as coisas boas, porque você mesmo está colocando uma barreira, e a sua crença é uma barreira. Todas as crenças nossas, não é só sua, todas as nossas crenças, que um dia a gente falou, a gente verbalizou, e a gente deu força para esse verbo, e a gente acreditou nele, e aí a gente vive ele constantemente, porque tá tão latente em você, que ficou como se fosse parte de você. Então, uma das crenças que é muito comum as pessoas terem é essa: "Não sou bom o suficiente". Porque talvez teve um pai lá atrás que era muito rígido, né, e que queria que fizesse tudo certo sempre, não podia errar. E aí você criou uma mentalidade que você tinha que fazer tudo certo para agradar seu pai. E aí hoje, se você falha, se você erra, você se culpa, você se martiriza, você por quê? Porque foi criado ali lá atrás. Lá atrás foi criado ali um programinha, que se você não fizesse certo, você não ia ser amado pelo teu pai, por exemplo. Então as crenças, elas acabam fazendo com que a gente fique limitado, a gente fica preso. E tudo acontece a partir do momento que a gente começa a falar as coisas e acreditar nelas. Então, quando a gente tem um ato de amor pra gente mesmo, quando a gente dá misericórdia pra gente, a gente deixa um espaço pra gente poder falhar mesmo, a gente tá aqui humano. A vida é feita de experiências, e a gente vai escolher às vezes alguma delas e vai dar errado, mas quando a gente erra, a gente aprende o caminho e a gente não faz aquilo de novo, né. Então tudo faz parte, os erros fazem parte. E quando a gente começa a olhar com mais misericórdia pra gente, a gente começa a dar margem de erro pra gente, a gente pode falhar sim, tá tudo bem. E se eu falhei aqui, o que que eu preciso aprender com essa lição? Você começa a deixar você mesmo num lugar de mais amor próprio. E quando a gente tem a noção de quem tá dentro da gente, quem vive dentro da gente, e se a gente é ele é a gente não precisa agredir, a gente não precisa se agredir mais, não tem necessidade, e não tem o porquê. Deixa eu colocar Jesus aqui, porque só tá a cara de Jesus. Toda vez eu esqueço de mover o Jesus pra ficar centrado. Mas eu só queria trazer então essa ideia de que você agora, sabendo a força que você tem, sabendo quem você é, vai ser necessário ajustar o seu amor próprio. Você vai precisar de falar com você, pensar de uma maneira mais amorosa, sem culpar, sem você ficar aí se martirizando. Você vai precisar trazer um tom de misericórdia para você mesmo. Deixa uma margem de falha que tá tudo bem. Para as pessoas que são perfeccionistas, isso é difícil, né? Mas eu aprendi. Eu sou uma pessoa perfeccionista. Preciso fazer as coisas tudo certinho. Mas eu aprendi a dar uma margem que eu possa errar, que nem tudo precisa ser tão perfeito assim, sabe? E aí as coisas vão ficando mais leves também. Então a gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Sempre, sempre na vida da gente, a gente precisa do equilíbrio. E a saúde, na realidade, é isso, equilíbrio, né? Quando a gente tá pendendo uma balança para a balança demais para um lado, a gente tá desequilibrado, e aí é claro que a gente vai ter consequência em alguma coisa no nosso corpo, alguma coisa na nossa vida não vai estar bem. Então sempre buscar o equilíbrio, né, para que a gente possa viver uma vida aqui boa. Então essa é a mensagem de hoje, que de agora em diante, o seu ato de amor para você mesmo vai precisar ser colocado em prática. Porque esse terreno aqui nosso, esse terreno aqui, ele precisa ser amado. E as e os 30 trilhões de células que estão no teu corpo, escutam você.
Elas escutam você o tempo todo? Ou elas se elevam junto com você quando você fala coisas boas, ou elas caem quando você fala coisas ruins. E a escolha é de quem? É sempre nossa. Então é isso, eu fico por aqui. Se vocês quiserem enviar esse vídeo para outras pessoas, enviem. Joga um joinha, deixa um joinha aí para mim, para que esse vídeo seja passado para frente. Você está contribuindo de uma certa forma, como eu também estou contribuindo para você. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.